Oi, minha gente, boa madrugada para você, muito obrigado por estar aqui comigo nessa noite de quarta-feira, hoje dia 20 de agosto de 2025. Uma excelente madrugada para você. A partir de agora eu, Márcio Luiz, te faço companhia aqui no Devaneios na Madrugada, este programa que é tão pequenininho, tão pequenininho. Inclusive hoje escolhi esse tema para falar com você, né? O que falar quando não se tem nada a dizer? Minha gente. Além disso, também falar com pouquíssimas pessoas, né? Eu acabei há pouco tempo de descobrir que o episódio passado, número 3, né, ele foi pro YouTube, só que tava como vídeo privado. Aí, meu amigo, não tem jeito, né? Tem gente que prefere ouvir o podcast através do YouTube. Então, por isso que tem essa possibilidade do YouTube, né? Só que eu não me atentei ao fato de que o episódio não tinha ido, ou melhor, tinha ido pro YouTube, mas estava lá como privado. Quem é que vai ouvir alguma coisa privada? Não tem jeito, né? Então eu acabei de publicar, né? Agora está como publicado lá. Claro, né, o mote principal aqui é o nosso querido Spotify, mas quem quiser ouvir também pelo nosso amado nosso amado YouTube, fique à vontade. Tô vendo aqui se alguém escreveu alguma coisa. Ninguém escreveu, ninguém participou, ninguém falou nada, né? Mas eu recebi uma mensagem do Spotify. Olha só que legal. Quando o nosso podcast alcançou aí 10 streamings, né? 10 vezes foi escutado, ele mandou parabéns pra mim, obrigado. Ai, meu Deus do céu. E hoje teve uma reprodução, hoje não, foi dia 17, né? Não, 19 mesmo. Pois é. Mas obrigado, viu? Obrigado você que dá bola pro que eu digo. Às vezes eu faço uma propaganda, acho que meio contrário pro podcast, né? Às vezes alguém pergunta pra mim, e aquele negócio lá de devaneios na madrugada? Sim, pois é, sou eu falando o tempo todo. Então, eu vou ouvir como é que é. Eu já falo pra pessoa, né? Se você não gostar, não tem problema. Porque, gente, eu fazia um podcast que era uma espécie de programa de rádio antes. Tinha música, né? Tinha bastante coisa interessante. Não é que o que eu fale hoje não seja interessante. Pra mim né? Agora resta saber para quem está ouvindo. Eu acho que não, porque a audiência ela tem caído, na verdade, né? Nós começamos com um número assim mais alto no Spotify, aí foi diminuindo aos pouquinhos. Daqui a pouco vai chegar um cúmulo de eu não falar para ninguém, eu acho. Já imaginou? Eu gravar só para mim? Tá bom, eu escuto. Não tem problema. Mas fica o convite para você, caso você queira participar com a gente. Escreve aí, né, no Spotify, coloca um recadinho, sugere tema para a gente conversar também. Aí no YouTube, né, pretendo fazer com que o vídeo fique online para você, né, não online, como é que se diz? Público, né, porque privado ninguém vai assistir mesmo, impossível. Eu estranhei, falei, cadê o episódio? Só que na correria eu nem vi que não estava como publicado, como público. Aí já era, né, mas tudo bem. Estamos aí, graças a Deus, hoje com mais uma edição do nosso Devaneios na Madrugada, programa este que vai ao ar toda quarta e sexta-feira, sempre nas primeiras horas do dia, na madrugadinha ali, né? Fazendo companhia para você que tá quase dormindo, para você que tá com sono aí, ou com insônia, não sei. Tem uma amiga minha que falou assim, mas eu vou ouvir você. Eu falei assim, então tá bom, né? E ela falou que gosta de ouvir o podcast dirigindo. Então, esse podcast é um pouquinho mais calmo, tá? Então, se for para você dirigir, cuidado. Mas, quem sabe seja melhor você não me ouvir dirigindo, né? Coloca uma música animada, depois, na hora que você for relaxar, aí você vem aqui e ouve a gente, né? Eu tô pensando em fazer, sabe o quê, gente? Eu não sei, eu tenho que ver trilha sonora, porque às vezes eu começo a trilha para e fico só no silêncio. Aí eu não sei se isso é interessante, né? Seria bom ficar o tempo todo com trilha. Fala aí pra mim, né? Eu vou deixar a pergunta depois como na enquete do Spotify aqui. Vou perguntar pra você, tá? E aí você vota ali. Você fala. Eu vou perguntar assim, olha, você prefere que eu fale o tempo todo com trilha? O tempo todo com trilha? Ou você acha que é legal falar um pouquinho mesmo assim com trilha, depois a trilha acaba e fico só no silêncio da madrugada? Ou com motos passando, né, com passarinhos piando às vezes, olha lá. Ou com gente andando ali fora, perto do portão, tô escutando barulho. E a minha gata também ouviu, ela tá aqui do meu lado, com o orelhinho em pé.
E eu não liguei a câmera hoje. Ei! Quer dizer, tá ligada, mas não tô vendo, né? Mas tudo bem. Tá importância, vamos lá. Muito bem, minha gente. O episódio de hoje é o episódio número 4, acreditem. E o tema é O Silêncio Também Fala. Por que eu tive a ideia de gravar esse episódio com você? Porque eu não tinha nada pra falar, entendeu? Eu fui lá na inteligência artificial, falei assim, olha, eu não tenho o que falar pra galera. Um programa sobre o que eu faço, né? E aí surgiu a ideia de eu falar sobre não ter nada o que dizer. Ai, meu Deus do céu, né? O silêncio também fala. Mas não é esse o tema, né, do episódio. Tem um episódio que eu dei aqui o nome, cadê ele? É o que tá no... o silêncio também fala mesmo. Devaneios na madrugada, né, gente? Pois é, então me perdoem. Então, começando aqui para falar para você que está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Toda quarta e sexta, eu, Márcio Luiz, estou aqui com você, tá bom? Boa madrugada, ouvinte. Seja você um insônio, um pensador noturno ou apenas alguém que caiu aqui por acaso. Bem-vindo ao Devaneios na Madrugada. Hoje, ironicamente, vamos falar sobre o que dizer quando não há nada para dizer. Sobre o vazio do assunto, o vazio de assunto, o silêncio que incomoda e, quem sabe, até conforta. Porque às vezes o silêncio conforta, né? Tem vezes que você cansa do barulho. Às vezes no silêncio da noite, né? Somos poucos por aqui, né? Poucos ouvintes. E talvez isso seja uma bênção, porque quando se fala para poucos, fala-se com mais verdade. Não que quando você tem um público grande, né? Você não vai mentir pro povo, não é isso, pelo amor de Deus. Mas vocês já pararam para ver que quando você está num grupo pequeno de pessoas, você consegue ter mais intimidade? Então eu quero tratar esses poucos ouvintes que nós temos, acredito eu, né, com intimidade. Quero agradecer você. Se eu pudesse estar com você aí no seu celular, no seu computador, né, não sei onde está me ouvindo, eu sairia, né? Imagina eu saindo da sua tela aí, sei lá, do seu fone e dando um abraço em você. Falar assim, olha, obrigado, viu, por me ouvir. Obrigado por devanear comigo pela madrugada dessa quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Ou, quem sabe, um futuro próximo onde você vai me ouvir, ou bem longe, não sei, não é? Mas é bom estar com você aqui no nosso podcast, é um prazer estar aqui com você. O Microsoft To Do acabou de me lembrar que eu tenho que ler 2 capítulos de um livro mais tarde. Agora não, meu amor, deixa para mais tarde, né? Mas então, como eu ia dizendo para vocês, somos poucos, né? Mas a gente trata aqui todos com carinho. E eu adoraria saber quem é você. Então, se você, meu querido, é um só, quem sabe, né? Um ouvinte apenas. Escreve quem é você aí. Só, Márcio, aqui é o Zé, né? Aí o Zé vai ser o meu amigo da madrugada. Todo episódio que eu fizer vai ser pro Zé. Ô Zé, e aí, cara, como é que tá? Tá tudo bem? Espero que você esteja bem aí. O que você sugere pra gente conversar? Quer bater um papo sobre isso? Né? Quem sabe o Zé até concorde um dia de que eu ligue pra ele para que ele possa participar com a gente. Quem sabe, né? Bom, mas vamos falar sobre o programa de hoje, porque senão eu vou ficar falando com você até amanhã e não vai render o assunto aqui, né? Bora falar sobre um pouquinho, olha só, uma exploração filosófica, né? Afinal de contas, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o que é estar sem assunto? Será que o silêncio é mesmo falta de conteúdo? Ou é um espaço onde o conteúdo se esconde? Fernando Pessoa tem uma frase que diz: o silêncio é cheio de respostas. É interessante que pode ver que os lugares onde tem, né? Vamos pensar assim, imagina você naqueles cafés, né, tão gostosos de conversar, bater papo. Inclusive eu vivo marcando café com a galera para conversar e nunca vou, né? A gente nunca marca, na verdade. É a eterna, vamos marcar. E aí acabamos marcando. Mas as raríssimas vezes que acontece, como é gostoso você estar num lugar assim mais vazio, mais quietinho, mais tranquilo. E são onde as melhores conversas acontecem. Então, quem sabe a gente pode até fazer desse podcast hoje um ambiente como um café vazio, onde a gente pode bater esse papo, na verdade. Trazendo aqui mais uma vez Fernando Pessoa, que diz que o silêncio é cheio de respostas.
você poderia conversar, né, se você estivesse comigo aqui agora e falar pra você assim, você acredita realmente que quem cala consente? Eu sei lá, eu acho que depende muito da situação. Nem sempre quem cala consente, depende muito do motivo, da razão de estar aquele silêncio, né? Às vezes a pessoa fica quieta, porque é melhor estar em paz, melhor estar em paz do que estar certo, né? Tá, até uma vez eu lembro que não é sobre o silêncio muito bem, mas é que eu gosto dessa frase, que chegou, né, um rapaz assim pra um sábio. Vamos devaneando, né? Aí ele falou assim, mestre, fala meu filho, mestre, eu quero saber, qual é o segredo da felicidade? Aí o mestre falou assim, o segredo da felicidade? Eu falei assim, Daí o mestre pensou um pouquinho, aí ele falou assim, olha, o segredo da felicidade, jovem Padawan, é não discutir com idiotas. Aí o rapaz falou assim, mestre, eu não concordo com o senhor. Daí o mestre falou assim, sim filho, então você está certo. Moral da história, é melhor estar em paz do que estar certo, né? Então às vezes o silêncio é só para encher o saco, né? No mundo onde cada vez mais tem barulho, a minha mãe é um exemplo disso, né? Ela gosta muito de silêncio. Então às vezes ela tá aqui, às vezes ela vai, né, pra casa de um tio dela junto com a irmã dela, passear, uma espécie de chácara. E lá o silêncio à noite é total, é um meio de um breu, assim, é uma floresta, sei lá, uma montanha. Mas ela fala que ela gosta muito do silêncio, né? Eu já sou uma pessoa que é difícil. Hoje em dia eu fico bem no silêncio, mas houve um tempo que eu não suportava o silêncio. Eu trabalhava numa rádio, muitos anos atrás, e eu lembro que eu trabalhava à noite. E o rapaz que vinha me render depois, né, que entra depois de mim, ele uma vez comentou comigo, toda vez que ele entrava no estúdio, era no centro da cidade, num prédio, mas tinha isolamento acústico. Só que então, assim, por ter isolamento acústico, eu podia deixar o volume que quisesse, era um isolamento muito bom. E era num andar, assim, mais alto também. E aí ele chegou uma vez, ele abriu a porta, tomei um susto. Daí ele falou assim, Marcinho, chamava de Marcinho. Aí eu falei assim, fala Regis, você não gosta de ficar em silêncio, né? Eu falei assim, cara, eu não suporto silêncio, até porque eu tô sozinho aqui, então eu quero ficar ouvindo alguma coisa. Então as músicas que eu tocava no rádio, eu aumentava o volume, assim, no volume ensurdecedor. E ele reparou, porque toda vez que ele chegava no estúdio para me render, era umas 10h30, 11 horas, ele falava pra mim, já notei que você tá sozinho aqui, você gosta de música alta. Mas era por causa disso. Hoje em dia não, né? Hoje eu fico mais na minha, good vibes. Eu adoro essa expressão. Vou levar pra vida agora. Só de boa, né? É bom silenciar mesmo, né? Ouvir o silêncio. A gente falou um tempo atrás aqui no podcast, acho que o primeiro episódio a gente falou sobre isso, né? Sobre o silêncio da madrugada, algo assim. E é bom, é gostoso, sim. O silêncio acho que faz parte da vida da gente. É claro que é bom a gente conversar, né? Eu digo que eu falo muito, né? E na verdade eu acho que o jornalismo sempre esteve em mim, porque dizem que o jornalista fala pra caramba, né? Mas também sou um bom ouvinte, adoro ouvir, né? Como é gostoso partilhar. Um dos motivos pelo qual eu sou apaixonado pelas aldeias de vida é essa espiritualidade da acolhida, de ouvir, né? Da partilha, essa é a palavra. Então, que gostoso, né? Essa vivência. Ouvir, né? Como é gostoso ouvir, a gente aprender. Falando em silêncio, falta de assunto, né? O assunto vai surgindo, tá vendo só que legal? Mas, mais uma vez, quem me conhece há mais tempo sabe disso, já falei em outros podcasts, em outros cantinhos na internet. Quando eu tocava num grupo de senhoras, né? Na minha paróquia. E quando acabava o grupo delas, eu fazia questão de esperar um ônibus com algumas senhorinhas ali de 70, quase 80 anos. E eu adorava conversar com elas. Sobre tudo, né? Eu perguntava, perguntas filosóficas, né? Olha, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria, né? Tal. Gente, essa pergunta eu acho muito interessante, acho que serve pra gente hoje em dia também, viu? A grande parte das pessoas que já estavam ali octogenárias falava pra mim assim, olha, eu me preocuparia menos com as coisas, porque no final eu vi que não valia a pena. Gente, eu tenho certeza que eu e você, a gente se preocupa com tanta coisa hoje que não tem importância. É claro, gente, isso é fase, né? Aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas senhoras já tinham chegado numa fase que, vamos dizer assim,
é tanta sabedoria já acumulada, né, que elas tinham ali aquela tranquilidade. Me fez, olha, eu não precisava estar preocupado com aquilo, né? Mas na época eu fiz, então hoje eu faria diferente. Aí às vezes eu pensava assim, né? Puxa, sabendo disso, então eu posso fazer uma coisa diferente também no dia de hoje. Em relação às minhas decisões, ao que eu penso, eu faço, sei lá. Mas é gostoso a gente ouvir, né? Por isso que eu falo que às vezes o silêncio é cheio de respostas. Por quê? Fernando Pessoa foi muito sábio nessa frase, né? Fernando Pessoa sendo Fernando Pessoa. O silêncio é cheio de respostas também por quê? Porque quando eu faço silêncio, eu escuto o outro. Então, se eu faço silêncio, a resposta vem para mim. É claro que eu tenho que ser sábio de saber quem estou ouvindo. Isso também é muito importante, né? Quem você ouve? A quem você dá atenção? Né? Isso eu acho que também é uma pergunta interessante para essa madrugada de hoje, né? Quem estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo alguém que quer que eu cresça, que eu seja feliz? Ou estou ouvindo alguém que quer puxar meu tapetinho, que me vê lá embaixo e que pisar em mim? É, minha gente. Coisas da vida muito importantes de aprender no dia a dia, não? Tem uma frasezinha aqui que fala assim, né? Às vezes a mente parece uma aba do navegador com 37 guias abertas, mas nenhuma útil. Gente, lendo essa frase aqui, que é para ser uma frase de humor leve, mas é preocupante pensar pelo prisma que eu entendi essa frase. Sabe qual é o prisma? Aqui fala assim, né? Que a mente parece uma aba de navegador na internet com 37 guias abertas, mas nenhuma útil. Eu fico imaginando a pessoa que pensa em 37 coisas ao mesmo tempo, cara, que deve ser uma coisa assim desesperadora. Eu tenho gostado de assistir alguns canais da internet de pessoas que deixaram de usar redes sociais, que falam dos perigos da rede social na vida delas. Um dia isso vai ser tema, com certeza, no nosso podcast. A gente pode falar um dia sobre isso, né? Tem gente que... aí tem gente mesmo, tá? Cada um tem sua história, né? Tem uns que falam assim, olha, eu preferi deixar, não tudo, mas metade. Ah, vou ficar só 6 meses. Tem gente que faz 3, 4 anos que não usa mais nada, né? Tem gente que trabalha com rede social, né? E aí são cada motivo, cada coisa que a gente vê. Então eu acho que é interessante também pensar nisso, né? Porque às vezes a gente está com tanta coisa, quer estar em tanto lugar, quer aparecer em tanta... Nossa, e dá uma loucura às vezes. Isso é complicado. Mas e você, meu querido ouvinte? O Zé? Ou a Cecília? Ou a Joana? Gustavo? Você que está me ouvindo aí agora, hein? O que você pensa quando está sem assunto? Você se incomoda com o silêncio ou se aconchega nele? E eu respondendo essa pergunta, né? Digamos que eu fosse o ouvinte do podcast e o host, o apresentador, me perguntasse isso. Você, Márcio, que está escutando esse podcast aí, né? O que você pensa quando está sem assunto? Você se incomoda com o silêncio ou se aconchega nele? Tem silêncio que é ruído, né? No rádio. Eu falo do rádio porque eu trabalhei muitos anos em rádio, né? E pretendo voltar para essa mídia ainda. Mas no rádio o silêncio é ruído, né? E às vezes, por ter acostumado com isso, a todo tempo estar ouvindo alguma coisa, muitas vezes para mim o silêncio é ruído. Por exemplo, agora, eu não sei se você está tocando trilho nesse momento com você, porque eu acabei de voltar de um intervalo, de uma pausa. Tem um cachorrinho latindo aqui no meio da rua, né? Então isso para mim é um ruído agora. Mas dependendo do assunto ou do contexto, se eu tiver... quer ver um exemplo muito prático disso? Quando você entra no elevador com uma pessoa que você não conhece, fica aquele silêncio ali, né? Porque você não conhece a pessoa. E é um ambiente que está só você e a pessoa ali, né? É um silêncio que é um silêncio ruidoso para mim. Eu já sou de puxar assunto, tá calor, né? A clássica pergunta do tempo, né? Será que vai chover? Só para quebrar o clima, né? Falando sobre isso com vocês agora, eu tô lembrando de um episódio da série Friends, né? Que o nosso querido, saudoso Chandler, Matthew Perry, né? Já nos deixou. Quem é fã da série vai lembrar desse episódio. Ele fica preso num banco, num caixa eletrônico. Ele e uma moça que é modelo. E aí ele começa a pensar com ele mesmo, né? Começam os devaneios ali do Chandler. E ele não sabia o que fazer. E ele palhaço como ele era, né? Começa a fazer um monte de loucura ali. Muito engraçado.
Matthew, que esteja descansando em paz. Mas lembrei disso agora, né? Falando pra você aí do elevador, lembrei do Matthew Perry também no caixa eletrônico do banco. Mas é. Então, mas e você, hein? Que me ouve agora? Você. Porque eu sei que você deve ter assunto pra caramba às vezes, dependendo de onde você tá, ou vai fazer o que, alguma coisa, não sei. Mas você se incomoda com o silêncio ou você gosta dele? Eu já falei pra vocês no início do programa de hoje, né? Dependendo do contexto do assunto, eu gosto assim do silêncio. Mas eu confesso pra você que não sou de ficar muito em silêncio. Porque antes mesmo de dormir, por exemplo, eu sempre tô ouvindo alguma coisa. Coloco meus foninhos, ponho lá, como eu já falei pra vocês, né, o ASMR pra dormir e vai, né? Ou coloco um podcast pra escutar também. Eu faço isso. Coloco o podcast lá, geralmente no Spotify, coloco lá o negócio de dormir, né, pra desligar quando acabar o episódio. Às vezes nem escuto o restante do podcast, mas durmo assim. Ou seja, não é totalmente silêncio, né? Tô sempre ouvindo alguma coisa. Falei em silêncio? Vamos fazer um experimento agora? Vamos ficar 30 segundos, tá? Eu vou botar até no relógio aqui, ó. Vamos fazer silêncio de 30 segundos, só ouvir o barulhinho da noite, tá? Só você, sua respiração e esse momento. Vamos fazer essa experiência? 30 segundos, hein? Contadinhos no relógio, começando agora. Lá se foram 30 segundos, minha gente. E como parece que demora pra passar, né? 30 segundos. Engraçado que eu tô falando com você que já faz umas boas dezenas de minutos e não parece que demorou tanto assim, né? Parece que tá tão rapidinho, mas é só ficar em silêncio que parece que o silêncio demora pra passar. Foram só 30 segundos. E mesmo assim parece que demorou uma eternidade, né? E até fala que assim, né? Viu só? O silêncio não morde, ele até abraça. É bom, né? Silenciar às vezes para ouvir também o próprio coração, faz parte do processo. Eu quero também agradecer, né? Como eu falei para vocês no comecinho desse podcast hoje, as poucas pessoas que nos ouvem, né? Não sei se um dia esse podcast vai ter uma audiência ali de milhares de ouvintes, né? Aqui no Spotify, em alguma outra plataforma que eu nem sei, nem vi o restante das plataformas que a gente tá, sabia? Eu sei que a gente tá aqui no... tem que entrar no Prime... Como é que chama? Não? Na Amazon Music também. Eu não entrei lá ainda, não coloquei o RSS lá. Uma hora eu vou colocar. Porque tem gente que ouve pela Alexa, né? Mas então, gente, eu não sei se um dia isso que vai estar cheio ou não. Independente disso, de verdade, de coração, posso falar sinceramente com você? Eu gosto do fato de estar aqui gravando, editando e colocando para você ouvir. Não sei se vai ter gente ouvindo, bastante gente ouvindo, não pouco importa. O importante é que você tá aí. Uma vez eu lembro que o Sidney Rezende, ele estava dando uma entrevista, eu acho que pro Jô Soares. Ele trabalhou muitos anos na Globo News, né? E daí, uma vez, ele falou que morava numa cidade no interior de São Paulo. Não lembro agora, acho que interior de São Paulo. Me perdoem se eu estiver errado, tá? Ele morava numa cidade do interior. E ele trabalhava numa rádio bem pequenininha, né? E ele falou assim que uma vez um grande comunicador ia visitar aquela cidadezinha. Não lembro qual motivo. E ele queria falar com esse comunicador, né? Porque ele era fã daquele comunicador. E daí ele teve a oportunidade de ir naquela rádio, o comunicador fazer uma visita, algo assim. E ele falou para o comunicador, disse, olha, eu queria muito estar numa rádio, mas uma rádio grande, numa emissora grande, aqui parece que ninguém me escuta. Aí o comunicador deu uma risada, falou assim, hahaha, deu uma risada assim pra ele, bem sincera, o importante é você estar no ar. Ele falou assim que depois daquele dia, ele viu a sinceridade no comunicador. Ele falou, o importante é você estar no ar. Ele falou assim que levou essa frase para a vida dele. Depois ele se tornou o grande jornalista que é até hoje, né? Hoje não está muito na mídia assim aberta, de massa, vamos dizer assim, né? Na televisão. Acho que tem um canal dele, tem um site.
Mas é uma frase que ele levou pra vida e que nunca mais esqueceu e que também leva pra mim, né? Tem gente que às vezes me para e pergunta: "Ô, mas você não tá no rádio? Mas você saiu do rádio, não sei o que, faz tempinho. Mas eu tenho um podcast." Ah, tá vendo só? Não saí da mídia, né? Aí eu falo que tô estudando jornalismo, né? Pra voltar um dia. E, gente, de verdade, partilhando com vocês aqui, né? O jornalismo ele engloba várias facetas. Então, se for pro jornal falado, escrito, redigido, na televisão, né, visual, sei lá, onde quer que eu vá, né, estar informando ali, seja na área do entretenimento, né, não sei onde Deus vai me querer, não. Ele tem os caminhos, né? Tô fazendo minha parte, tô estudando. Então vamos ver onde eu vou parar um dia. Onde, né? Como diria o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos ver onde que eu vou chegar com isso aqui. Deus sabe. Senão ele não tinha permitido que eu começasse. Então, uma hora eu vou chegar no lugar. Vou me formar aí. E um dia, quem sabe, num programa de televisão, algum podcast que eu esteja participando, eu falo: olha, eu tinha um podcast lá que era para 4 ouvintes, 3 ouvintes, um só. Ah, que delícia, né? Muito bom. Mas olha, de verdade, viu? Falar para poucos é como escrever uma carta. Não há multidão, há conexão. É o que eu falei para vocês naquela hora do início, né? Que quando a gente fala para poucos, um grupo pequeno, você consegue olhar nos olhos ali. É uma experiência diferente e interessante. Eu acho que quando você fala para uma multidão, você fala, obviamente, com todas aquelas pessoas, né? Mas você não cria uma conexão com elas, é difícil, né? De intimidade mesmo assim, né? De mais proximidade. Pode ver, por exemplo, que você pode estar falando para uma multidão, mas sempre vai ter alguém que se destaca ali, que vai querer estar mais pertinho de você, né? Puxar mais assunto. E são essas pessoas que você vai se lembrar. Eu falo para vocês, né? Participando de um movimento que eu faço parte, que chama Aldeias de Vida, nós temos no retiro ali 150, 200 pessoas. E a gente fala para todo esse povo. E depois... Mas sempre tem alguém que volta, né? Que vem fazer parte do movimento. E depois a gente, obviamente, começa a ter uma amizade, porque a pessoa está indo sempre lá, né? Nas formações e tal. Ou seja, se destacou no meio da multidão. Agora o grupo é menor, claro, né? E aí a gente consegue uma conexão maior com a pessoa. Então, assim, estar com vocês aqui, falar para poucos é como escrever uma carta. E essa carta hoje é de agradecimento a você que está me ouvindo nesse episódio número 4 aqui no nosso Devaneios na Madrugada. É um prazer falar com você nessa conexão que existe com você, que eu não sei quem você é, adoraria saber. Se você não tivesse preguiça de digitar o seu nome lá. Eu sei que a Nath já escreveu, né? Não sei se ela continua ouvindo ou se ela desistiu. Mas mesmo assim, para ela, vai um beijo. Natália, um grande beijo para você. Obrigado pela honra de ter escutado o primeiro episódio. Não sei se você está ouvindo esse de hoje. Não sei se você vai ouvir um dia. Mas saiba que no episódio número 4 eu mandei mais um alôzinho para você. Um alôzinho para você, tá bom? Um beijo, minha amiga. Deus abençoe você sempre, tá? E um agradecimento sincero para você, ouvinte do nosso podcast Devaneios da Madrugada. Se você está aqui, saiba que sua presença muda tudo. Você é parte desse devaneio. Olha, gente, que bonito. Ai, que gostoso, né? Faz parte. É muito bom a gente ser grato também. Eu acho que a gratidão, ela é essencial na vida da gente, né? Minha gente, mas tá na hora de despedir de você, né? Eu sei que com a graça do bom Deus estaremos de volta na sexta-feira, nas primeiras horas da madrugada. Que vai ser de que? Dia 22? Deixa eu ver aqui que eu no... Onde é que eu tô perdido aqui? No meu... Deixa eu só um segundinho. É dia 22. Dia 22 agora, sexta-feira. Nas primeiras horas, tá? Da madrugadinha. Eu vou programar. E eu quero ver se eu não esqueço, no caso, de colocar o episódio como público no YouTube, né? Porque senão eu falo pra galera, vem lá no YouTube também, vai lá, cadê o vídeo? Não tá lá. Então, vamos ver se dessa vez eu não esqueço. Hoje nós falamos sobre não falar. E no fim falamos bastante, né? Se quiser compartilhar seu próprio devaneio, me escreva, tá? Entra aí no Spotify, diz aí um pensamento que você tem, uma frase, seja você, ouse existir. Escreva uma frase, sugira um tema, também vai ser muito bom pra gente poder conversar. Quem sabe você fala um tema pra mim, né?
Foi um desafio até pra mim, né? Será que ele fala mesmo de qualquer tema? Pá, taca aqui e a gente vai ver, né? Se eu consigo desenvolver o tema que você tem em mente. Mesmo que seja só um oi, mas mande um elozinho pra gente aí, tá? Que sua madrugada seja leve, mesmo que cheia de pensamentos. E sempre aí até o próximo devaneio. Para encerrar, tem um texto aqui e vou ler para você com muito carinho, tá? Ele é intitulado A Beleza de Não Se Ter o Que Dizer. E assim, entre pausas e pensamentos soltos, chegamos ao fim de mais um devaneio. Um episódio sobre o nada, ou melhor, sobre tudo o que cabe dentro do nada. Porque há uma beleza discreta em não ter o que dizer. É como uma rua vazia às 3 da manhã. Não há movimento, mas há espaço. Espaço para respirar, para ouvir o que normalmente passa despercebido. O ranger da cadeira, o zumbido da geladeira, o som da própria mente tentando se entender. Não ter assunto não é fracasso, é liberdade. É o momento em que a conversa deixa de ser obrigação e vira presença. E se você está aqui ouvindo isso, sabe que sua escuta já é suficiente. Às vezes, o silêncio compartilhado vale mais do que 1000 palavras ditas por dizer. Então, que essa ausência de assunto te acompanhe como um cobertor leve. Que você se permita não saber, não ter, não precisar. Porque até o vazio tem o seu jeito de preencher. Boa madrugada e até o próximo devaneio.